Bom dia, pessoal, como vocês estão? No Conecta Enfermagem de hoje, vamos falar sobre os cuidados com o catéter venoso central. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Emerson, que é enfermeiro responsável técnico da UTI adulto aqui do hospital, e nós gostaríamos que você se apresentasse, Emerson, falasse brevemente sobre a sua formação e a sua área de atuação aqui no hospital. Olá, bom dia. Me chamo Emerson, sou formado em enfermagem, especialista em unidade de terapia intensiva. Hoje eu atuo como RT na UTI adulto do Hospital São Francisco e também como RT nas UTIs adulto aqui do Hospital Regional. É um prazer imenso receber esse convite de vocês para falar sobre um assunto tão importante. Então, enfermeiro, nós sabemos que o catéter venoso central é um dispositivo que permite a administração de medicamentos e soluções não compatíveis com acessos periféricos, infusões rápidas, monitoramento hemodinâmico contínuo, nutrição parenteral e coleta de sangue venoso. Só que a sua longa permanência ela exige cuidados muito rigorosos, porque está diretamente interligada ao risco de infecções relacionadas à assistência à saúde. Então, no caso das infecções de corrente sanguínea relacionadas ao catéter, o catéter venoso central é responsável por cerca de 90% dos casos registrados em UTI. Então, a gente gostaria de saber, na sua prática, quais que são as medidas tomadas para evitar essa contaminação, qual que é o papel do enfermeiro e qual que é o papel da equipe nesse cuidado. O catéter venoso central ele é um dispositivo essencial para pacientes críticos, que permite então a administração de drogas vasoativas, nutrição parenteral, a infusão rápida de algumas soluções, como você falou, e também monitorização hemodinâmica de alguns pacientes. Por outro lado, ele representa então a porta de entrada para micro-organismos e é então um potencial risco aí de infecção da corrente sanguínea. Como você falou, aproximadamente 90% das infecções de correntes sanguíneas nas UTIs estão associadas ao uso do catéter venoso central. E esses dados podem oscilar, levando em consideração alguns fatores de risco. Tá? É um dispositivo de extrema necessidade para o paciente, então automaticamente ele é um dispositivo muito manipulado por diversos profissionais da equipe. Tempo de internamento, cuidados durante a manipulação e diversos outros fatores então associados que podem fazer com que as taxas de infecção oscilem, e é sobre esses fatores de risco então que a gente tem que buscar algumas ações, pois as infecções aumentam o tempo de internação, os custos hospitalares e a mortalidade. Por isso, o cuidado com o catéter venoso central ele deve seguir protocolos baseados em evidência, como os bundles de prevenção de infecção de corrente sanguínea, padronizados pelo Ministério da Saúde e hoje também como protocolos institucionais aqui dentro do Hospital Regional. O que são os bundles? São um conjunto padronizado de práticas baseadas em evidência científica que devem ser realizadas de forma conjunta e sistemática por todos os profissionais que manipulam esse dispositivo, para prevenir então eventos adversos e garantir a segurança do paciente. Esse conceito bundle é amplamente difundido pela Organização Mundial da Saúde e pela Anvisa. No Brasil, também dentro das estratégias de segurança do paciente. Hoje, dentro desse pacote de cuidados relacionados ao catéter venoso central, adotamos medidas então que compõem higienização das mãos, que ela deve ser realizada antes e após qualquer manipulação do catéter, e estar também de acordo com os 5 momentos da higiene de mãos. Desinfecção com álcool 70 dos conectores e extensores antes da manipulação deles. Equipos e polifix devem estar datados e dentro da validade de 96 horas, conforme o protocolo da CCIH. E também ter atenção para algumas drogas em especial, que diminuem o tempo de validade desses dispositivos. A monitorização contínua do dispositivo, então avaliando sinais flogísticos e presença de sinais de infecção, condições do curativo. O curativo ele é estéril e deve estar identificado, tá, adequadamente. Ele deve permanecer limpo, seco e íntegro. Tem alguns cuidados com a troca também dele. Então, a troca dentro de 7 dias, com o filme transparente, ou a cada 24 horas, se for gaze ou estiver apresentando alguma sujidade ou solto. A avaliação diária da necessidade do catéter, manter o catéter apenas quando houver então indicação clínica justificada. Então, a retirada precoce ela está associada à redução até de 43% das infecções de corrente sanguínea. Então, a gente retirar esse dispositivo precocemente, identificar o momento que não há
a necessidade da utilização desse dispositivo, fazer a retirada dele, a gente já consegue diminuir 50% das taxas de infecção. Outros pontos importantes, então, o sistema ele deve permanecer fechado e as conexões seguras. Evitar desconexões desnecessárias ou manter dispositivos que não estejam em uso conectados às vias do catéter. A equipe de enfermagem ela é um elo central na prevenção das infecções relacionadas ao catéter venoso central, porque ela é quem manipula frequentemente o dispositivo e que pode identificar qualquer alteração no dispositivo. A partir da tua fala, Emerson, a gente pode perceber com maior clareza a importância dos cuidados de enfermagem no manuseio desse dispositivo e que a atenção e o cuidado nunca são demais quando estamos lidando com vidas que dependem de nós. Sim, e a cada troca de curativo, cada higienização de mãos e a cada checagem de integridade representam uma barreira a mais entre o paciente e a infecção. Como profissionais, precisamos lembrar que quem toca o catéter toca a corrente sanguínea desse paciente. E isso exige atenção e ciência. Atentando então para a questão da prevenção de infecções, você citou o prazo de validade dos curativos. E sobre o sistema de infusão, qual seria a validade dos itens que compõem esse sistema? O sistema de infusão ele é composto pelo equipo, pela torneirinha, né, e também pelas tampas oclusoras. Então, todos esses dispositivos eles vão conectados ao catéter venoso central para direcionar, então, as medicações até o paciente. Avaliando, então, todo o sistema, a gente precisa ter cuidados em relação à validade desses dispositivos que vão estar infundindo medicação aos pacientes. Então, os equipos de infusão contínua, que estão conectados ao paciente em infusão contínua de medicação, eles têm a validade de 96 horas. Tá? Em especial, uma droga, que é o Propofol, a validade dela é de 12 horas. Então, esse equipo ele deve ser trocado a cada 12 horas, justificando porque é uma solução lipídica, composta por óleo, que é um meio aí de crescimento bacteriano. Então, por isso que a gente tem que ter um cuidado em especial com o Propofol. As demais medicações de infusão contínua, a gente pode manter o sistema ali dentro de 96 horas, levando em consideração, né, alguns cuidados em relação à desinfecção desses dispositivos, dessas conexões, avaliar se não tem sujidades nesse equipo, nesse sistema. Os equipos de infusão intermitente, antibióticos, reposições eletrólicas, a validade é de 24 horas, tá? Levando em consideração que esse equipo ele é desconectado da via a cada infusão, então ele não deve ficar conectado à via por algumas justificativas, tá? A partir do momento que eu infundo uma reposição, um antibiótico, uma medicação, que ela é de infusão única e rápida nesse paciente, e eu manter esse dispositivo conectado ao sistema de infusão, no paciente crítico, no paciente de UTI, a gente tem muitas drogas sendo infundidas ao mesmo tempo no paciente. O que leva, então, que um catéter duplo lumen, né, avaliando ele, a gente vai ter várias medicações infundindo na mesma via. E se eu manter um dispositivo a mais, um equipo a mais, conectado a essa via, eu levo o risco ao paciente de uma interação entre essas medicações. Tá? Então, esse equipo ele vai ficar ali fechado, porque a droga já terminou de infundir, né? Mas demais drogas vão estar sendo infundidas na via. E a interação entre essas drogas, né, por um prazo mais prolongado, pode estar levando um risco ao paciente. Então, orienta-se que esse equipo, que esse dispositivo de infusão intermitente, ele seja desconectado a cada infusão, por isso que ele diminui, então, o tempo dele de validade para 24 horas. Sempre avaliar no sistema de infusão, em relação a torneirinhas e equipos, né, principalmente em suas conexões, a presença de sujidades. Sempre que for manipular o sistema, realizar desinfecção, então, desses conectores, com gás estéril e álcool 70%. E a gente tem uma questão bem importante, que é em relação às tampas oclusoras do sistema. A tampa oclusora, então, de sistema não valvulado, ela deve ser tomado um cuidado especial com ela em relação à validade. Então, vários manuais trazem
que a tampa oclusora ela deve ser trocada a cada manipulação, tendo em vista que ele é um dispositivo muito pequeno e de fácil contaminação. Então, por ele ser muito pequeno, ao manipular ele, eu posso estar contaminando ele e nem perceber, e depois eu volto a conectar essa tampa oclusora ao sistema e eu estou levando infecção ao paciente. Já em tampas oclusoras de sistema valvulado, então ela tem a mesma validade dos dispositivos de infusão, que é de 96 horas também, porém sempre levando em consideração a realização da desinfecção desses conectores sempre ao realizar a administração de alguma medicação. Então, a gente gostaria de te agradecer tua participação, tua disponibilidade para vir aqui falar sobre esse assunto muito importante, né? Muito relevante, tanto para os profissionais da saúde, como questão de atualização, tanto para a população geral que está escutando a gente, né? Como uma forma deles compreenderem, né? Como que funcionam algumas atribuições aqui dentro da instituição. Então, tenho certeza que irá contribuir muito, né? E com quem estiver ouvindo, né? E atentar os cuidados, né? Tentar redobrar os cuidados com esse catéter venoso central. Muito obrigada, Emerson. Eu que agradeço, foi um prazer receber esse convite de vocês para falar sobre esse assunto muito importante na nossa área. E esse foi o Conecta Enfermagem. Quem cuida se conecta. Até a próxima!